Pra quem é do final da década de 90 para os anos 2000, deve ser tão fã de animação quanto eu, ou talvez mais. E um tipo de animação que era um pouco popular na época eram animações em stop motion, que eram feitas com bonecos um pouco específicos, né? Que geralmente eram feitos de plasticina ou cerapa em corpos, ou um outro material que facilitava o movimento. Hoje eles podem ser feitos com milhares e milhares de materiais específicos, além da plasticina. E essa animação de hoje não é muito diferente. Basicamente, nós vamos falar sobre Violeta, a pescadora do Mar Morto ou do Mar Negro. Dependendo da pesquisa, tu vais encontrar estes dois. E fala sobre uma menina que deve ter por aí os seus 12, 13, 14 anos no máximo, que vive em uma choupana rodeada de um mar estranho, um mar preto. E dentro da sua casa habitam também a sua avó e a sua mãe que está grávida. Ao longo da trama, nós vamos vendo que a Violeta ela sai para pescar a primeira vez e enquanto ela pesca, ela vê um rapaz a jogar bola contra a parede, né? Ela, basicamente a bola vai, vem. Isso porque talvez ele não tenha amigos, talvez ele não conhece ninguém nessa ilha, vamos assim dizer, e tudo bem. Ao invés dela se sentir incomodada, como o que eu acho normal, eu odeio esse tipo de barulho, principalmente quando está tentando concentrar em fazer alguma coisa, mas ela dá um sorriso, talvez contente por ter alguém, outra criança da sua faixa etária, provavelmente, para brincar, para conversar, para se apaixonar e tudo mais, coisa de adolescentes. Ela continua o que está a fazer, ela acaba de pescar, ela consegue um peixe, ela vai para dentro de casa e nós temos uma visão horrível, porque nós temos a mãe dela grávida em cima de uma mesa, uma espécie de cama, que já parece que ela está ali a degradar, literalmente, talvez porque ela já vai para as últimas, e temos uma avó que parece que não toma banho há 102 anos, ela está literalmente com um aspecto horrendo, grotesco, sem olhos ainda por cima, e ela vai tentar alimentar a mãe. Um pouco depois a avó, lembrando que eu não sei se estou a contar na sequência certa, mas vamos continuar. A avó vê que a possível filha não está lá nas melhores condições de vida, então ela meio que arranca os bebês do útero da mulher e introduz a si própria, fazendo com que a mãe da Violeta já não fique grávida e ela passa a ficar grávida. A Violeta pega, tira lá um jarro com água, algo do gênero, e despeja, vai para fora, despeja, tenta tirar água do mar e tal, né? Um mar estranho. E ela vai. E disso, a avó meio que dá o parto. Ela meio que dá a luz. E são uns gêmeos siamenses, né? Acho que assim se diz. Mas tem todo um aspecto. Os bebês meio que nascem, pocham. E nós vemos que a Violeta já perdeu, eu vou dizer, uma certa noção das coisas, do nojo, da higiene, assim, 100%. Por quê? Porque quando ela chega e vê essa situação, ela corta o cordão umbilical com a boca. Ela pega os bebês, molha um pano naquela água viscosa, provavelmente, e fica a tentar limpar. Por mais que ela vai lambuzar as crianças, de todo jeito possível, mas aí ela começa numa pequena discussão com a velha, né, com a avó, se vai entregar as crianças ou não, porque ela não quer entregar. E aí nós pensamos, eu pelo menos pensei, ok, será que essa avó realmente é a avó dela? Será que isso não é tudo uma situação que ela está a viver de ser prisioneira, a mãe dela foi raptada, um monte de coisas, já que nós temos essa pequena introdução. Mas as coisas vão desandar de uma forma que provavelmente ninguém imagina. Ela lá pega, acaba por entregar as crianças à velha e ela sai para pescar. De novo, talvez para alimentar a própria mãe, para se alimentar a si própria, para alimentar os bebês, para alimentar a avó, isso ninguém sabe. Porém, quando ela volta a pescar, a bola do rapaz acaba por entrar num pequeno espaço lá da casa dela em que ela fica sentada para pescar e o rapaz vai atrás da bola. E eles têm uma pequena interação que gera tipo um flerte, uma coisa assim. Acho que foi a primeira vez do rapaz também a interagir com uma mulher do sexo oposto e tudo mais e tal. Uma mulher do sexo oposto, obviamente. O que acontece? Ela pega na mão do rapaz e o leva para dentro de casa. O rapaz se depara com aquele cenário, porque a mãe dela provavelmente já está morta há um tempo. A avó ali a dar de mamar, entre aspas, às crianças, que também não dá as melhores visões. E o rapaz, ele realmente tenta fugir, mas a Violeta não deixa. Ela literalmente pega o rapaz, né, e fica tipo, tu não vais fugir, vais ficar aqui.
tu agora és meu, tu me pertences. E ela meio que leva o rapaz para um outro cômodo da casa, acho que é meio que uma entrada ali, um becozinho, uma coisinha assim. E ela põe o rapaz sentado. Talvez porque o rapaz, sei lá, pensou que ia rolar só um beijinho, um abraço, uma coisa assim fofinha, sabe? Uma coisa assim, vamos namorar um pouco e tal. Mas, pra Violeta, a situação é totalmente diferente. E aí, nós vemos isso por causa das expressões do rapaz. Ele fica nervoso, ela aperta a cadeira, talvez porque ele pensou que ia ter o primeiro beijo, somente. Mas a Violeta, perdão, ela meio que rompe toda essa situação e ela pega um rapaz e põe entre as suas partes íntimas. O rapaz assusta, o rapaz fica tipo, não, como assim? E nessa tentativa a Violeta vai, lhe beija e tal, o rapaz assustado, ele escorrega da cadeira, bate com a cabeça, provavelmente tem um armário que estava por trás, e ele cai. Na cena seguinte, nós temos, eu acho que a maior explicação dessa animação, que é, nós temos uma coisa que a Violeta vai fazer, que é carimbar todos esses personagens que eu vos descrevi com um selo e um V. Basicamente um carimbo de cera vermelho com um V de Violeta, dizendo então que todo mundo aqui me pertence. O rapaz totalmente com medo, assustado. E o que acontece? Ela tirou a mãe dela da cama, meteu o rapaz. A avó provavelmente já foi com Deus. Os bebês idem, a mãe já deve ter dado muito tempo. E ela sai, tranca a porta e põe-se a pescar como se nada fosse, satisfeita, feliz, tranquila, dizendo, talvez, né? Porque ela não diz nada. Tenho a minha família de volta, tenho alguém para me fazer companhia, está tudo bem, tudo voltou ao normal, vida que segue, vou pescar aqui um peixinho para um homem e vamos andar. E essa história, tu não assistes isso por mais de 9 minutos, são 9 minutos, 540 segundos, provavelmente, que tu vais ter uma noção, vais ter uma história que tu não vais esquecer. Porque o filme em si tem toda uma fotografia muito grotesca, ele é realmente pesado. A trilha sonora, ela é irritante. É um filme que tem sons irritantes, principalmente quando a Violeta vai tocar o violino e as crianças estão lá a chorar e são um som horrendo. Uma bocada suja. E apesar de não ter quase nenhum som, só tem o som das coisas, o som da porta, os rugidos e tudo mais, não tem propriamente um diálogo, uma conversa audiovisual aí para nós termos. Mas tu começas a entender certas coisas e tu começas a entender que o que parece ser uma vilã, que no caso a princípio parece ser a velha por causa de todo o aspecto dela e tudo mais, passa a ser somente mais uma vítima de uma criança, talvez maluca da cabeça, psicopata, que decidiu talvez raptar todas aquelas pessoas, porque ninguém nos garante que ela não fez isso. Ela fez isso com um miúdo. Uma miúda como a Violeta, inocente para todo o aspecto do filme, ela é bem capaz de seduzir uma velha e lhe pôr, apesar de que aquela velha parecia muito, muito uma bruxa, ela pode ter seduzido uma mulher grávida. Isso tudo para lugar e para criar uma família. Até porque toda vez que ela saía, nós não víamos se ela trancava a porta, se não. Nós não víamos o que aconteceu. Por exemplo, o rapaz podia ter fugido. O rapaz poderia ter mais força do que ela. Talvez por ele ser tímido, por ele ser um pouco mais inocente, mas nada nos garante que um adulto também não passaria por isso. Porque nós adultos somos manipulados, sim. Podemos ser manipulados, principalmente por crianças. Nós temos inúmeros casos sobre isso. Um filme que te faz refletir muito. E como ele não tem propriamente um princípio, nem um final, porque fica tudo em aberto, tu não sabes o contexto, não sabes a idade dela, não sabes quem são aquelas pessoas, se realmente são família dela ou não. Isso é só um enredo do filme. Nós não sabemos realmente se é a verdade, porque fica essa questão. O que aconteceu antes? O que aconteceu depois? Quem engravidou aquela senhora? Cadê o pai da Violeta? Entre mil coisas, um pescador fugiu, foi comprar cigarro. E também fica o depois. O que acontece? Aquele rapaz cresce, eles têm filhos, fica na mesma situação. Não, a mãe realmente morreu, não morreu, o avô morreu, não morreu. A avó é sem dúvida, ela deve ter batido a botas. Aquelas crianças morreram, não morreram, tem toda uma questão. Não sei se vocês já assistiram. O filme está disponível aqui mesmo no YouTube.
E é um filme extremamente pesado, apesar de ser somente alguns minutinhos, mas ele vai ficar na vossa cabeça, ele vai alugar um triplex na vossa cabeça, ele vai fazer moradia, ele vai criar raízes, ele vai construir família na vossa cabeça, vocês vão criar várias e várias teorias da conspiração, eu vos garanto. Se você assistiu, deixa aqui nos comentários. Se você não assistiu e foi assistir, deixe também aqui nos comentários o que você achou, as suas teorias sobre esse filme, e em breve eu trago mais animações e mais filmes do gênero, tá bom? Ficamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, que é muito, muito importante. Esse canal ainda é pequeno, mas como uma boa flor, nós vamos desenvolver e criar raízes e ficar cada vez maiores, tá bom?